Boa tarde, alunos, tudo bem? Na última aula, a gente começou a trabalhar com umas partes de contas, né? Uma lista de exercícios, para falar a verdade, que trabalhava essa relação de temperatura, de como passar de graus Celsius para Fahrenheit e para Kelvin. E hoje a gente vai resolver essa lista. Mas antes de resolver, nós temos que relembrar as fórmulas e quando utilizar. Toda vez que tiver uma temperatura em Celsius, que eu quero passar ela para Kelvin, eu vou ter que utilizar aquela formulazinha de temperatura em Celsius. Vai ser, aliás, desculpa, né? Eu vou usar aquela fórmula de temperatura em Kelvin é igual a temperatura de Celsius mais 273. Essa é a fórmula quando eu tenho Kelvin, tem a relação entre Kelvin e Celsius. Quando eu tenho uma relação entre temperatura de Celsius e temperatura de Fahrenheit, existe uma formulazinha que a gente tem que lembrar, né? Que a temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, essas são as relações que a gente tem que aprender para utilizar no futuro, né? Kelvin, toda vez que eu trabalhar com Kelvin e Celsius, eu vou utilizar essa ferramenta. Então, toda vez que eu utilizar Kelvin e Celsius, eu tenho que utilizar essa fórmula. E quando eu for utilizar a relação de Celsius para Fahrenheit, eu utilizo essa fórmula. E aí eu pergunto a vocês, e como que eu faço para passar de Fahrenheit para Kelvin? Existe fórmula? Não, não existe fórmula. Por isso que quando a gente for passar de Fahrenheit para Kelvin, a gente tem que seguir esses passos. Qual é o passo? Se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero levar ela para Fahrenheit, eu vou ter que passar de Kelvin para Celsius e de Celsius para Fahrenheit. Ou posso fazer de Fahrenheit para Kelvin fazendo a mesma função, vou só ser inverso, né? De Fahrenheit eu passo para Celsius e de Celsius eu passo para Kelvin. Mas agora que a gente relembrou esse assunto, vamos resolver as questões. Primeira questão. Toda vez que a gente trabalha com exercícios de física, de matemática, a gente aconselha ir riscando as partes importantes. Nas lâmpadas de filamento tungstênio, a temperatura desse filamento atinge o valor de 3.000 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura em Fahrenheit, ou seja, eu tenho 3.000 graus Celsius e quero passar para Fahrenheit. Como vou fazer isso? Relação de Celsius para Fahrenheit. Eu utilizo a fórmula temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Os 3.000 Celsius eu vou substituir nessa parte da fórmula. Minha fórmula vai ficar 3.000 dividido por 5 igual a TF menos 32 por 9. Posso dividir 3.000 por 5, né? Que aí eu vou encontrar 600. Esses 600 eu multiplico em diagonal, né, por 9. Não, vou fazer passo a passo. 600 multiplicando em diagonal por 9 é igual a TF menos 32. 600 vezes 9 é 5.400 igual
TF menos 32. Vou ter que isolar o TF. E vou passar o menos 32 para o outro lado, invertendo o sinal, né? 5.400 mais 32, que dá 5.432 Fahrenheit. Então, minha resposta é 3.000 graus Celsius equivale a 5.432 Fahrenheit. Segunda questão. Segunda questão. A temperatura de solidificação do mercúrio é menos 19 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura corresponde à relação de Celsius com Kelvin. Toda vez que tem a relação de Celsius com Kelvin, eu utilizo a fórmula que Kelvin é igual a Celsius mais 273. O valor de Celsius é menos 19. Então, no lugar de colocar esse C nessa fórmula, eu vou colocar menos 19. Kelvin é igual, tirei o C e coloquei menos 19, menos 19 mais 273. Joguinho de sinal, né? Menos com mais, então vou pegar esse número e vou diminuir desse. Menos 19 com mais 273 é 254 Kelvin. Posso falar que menos 19 graus Celsius equivale a 254 Kelvin. Terceira questão. Ao medir a temperatura de um gás, verificou que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. A relação que vai acontecer aqui é de Celsius com Fahrenheit. Toda vez que eu tenho uma relação de Celsius com Fahrenheit, eu utilizo a fórmula. Temperatura de Celsius. Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 por 9. Mas aqui tem uma particularidade, né? Ele fala que tanto a temperatura de Celsius quanto de Fahrenheit em algum momento vai ser igual. Ele me diz que a temperatura de Celsius é igual à temperatura de Fahrenheit. Para não ter confusão, posso dizer que a temperatura de Celsius é igual à temperatura de Fahrenheit e eu vou chamar essa temperatura de temperatura Celsius Fahrenheit. Então, no lugar de colocar a temperatura de Celsius aqui, que ele me disse que Celsius é igual a Fahrenheit, eu vou substituir onde tem Celsius por essa e onde tem Fahrenheit por essa também. Então, vamos reescrever a fórmula. Temperatura de Celsius e Fahrenheit, que são as mesmas, é igual à temperatura de Celsius e Fahrenheit. Porque a temperatura de Celsius é igual a de Fahrenheit, menos 32 sobre 9 sobre 5. Aqui a multiplicação diagonal, né? Lembrando que essa multiplicação diagonal do 5 acontece com a temperatura de Celsius Fahrenheit e também com 32. Resolvendo, dá 9 vezes temperatura de Celsius e Fahrenheit é igual a 5 temperatura de Celsius e Fahrenheit, e 5 vezes 32 dá 160. Vou passar isso para cá, mudando de sinal, né? 9 TSF menos 5 TSF é igual a menos 160. Vou trazer para cá para não embolar. 9 menos 5 dá 4 temperatura de Celsius e Fahrenheit, que é igual a menos 160. Temperatura de Celsius e Fahrenheit é igual a menos 160 por 4. 160 dividido por 4 dá 40. O menos conserta dá menos 40. Então, posso falar que a temperatura de Celsius e Fahrenheit
é igual a menos 40. E o que isso quer dizer? Simples. Temperatura de Celsius menos 40 igual a Celsius. E a temperatura em Fahrenheit menos 40 Fahrenheit. Na temperatura menos 40 graus Celsius, ela também será menos 40 em Fahrenheit. Então, na escala Celsius, na escala Fahrenheit, quando tiver menos 40, elas serão iguais. Qual era essa temperatura? Menos 40 graus Celsius e menos 40 Fahrenheit. Questão 4. Em um dia de inverno, a temperatura abaixou 29 graus Fahrenheit. Essa variação na escala Celsius seria de... Vamos resolver. Como que a gente resolve essas questões? É interessante estipular valores. Então, vamos imaginar. Eu estipulei o valor 100 Fahrenheit, baixou para 71 Fahrenheit. E essa diminuição aqui é os 29, que está aqui, ó. Baixou 29, ok. Então, vou pegar esses valores e vou transferir para Celsius. Substituindo, primeiramente, o 100. Vou usar uma cor de caneta diferente. Na fórmula TC sobre 5. No lugar de usar TF, eu vou usar o valor de Fahrenheit. 100 menos 32 sobre 9. TC sobre 5. Quanto é 100 menos 32? 100 menos 32, 68. Dividido por 9. Vou multiplicar em diagonal. 9 TC é igual a 68 vezes 5 dá 340. TC é igual a 340 dividido por 9, que vai dar aproximadamente 37,8 graus. Pessoal, essas contas são simples, então não estou fazendo, mas se tiver alguma dificuldade, me informe, que aí a gente vai ter que tirar um dia para fazer a revisão de matemática básica, né? Agora eu vou fazer para 71 TF. Substituindo o valor TC menos 5. No lugar de colocar a temperatura de Fahrenheit, vou botar 71. 71 menos 32 sobre 9. TC sobre 5 vai ser... Quanto é 71 menos 39? Menos 32 dá 39. Divide por 9. Multiplica em diagonal. 9. TC é igual a 5 vezes 39. 5 vezes 39, se eu não me engano, é 195. TC é igual a 195 dividido por 9. Aproximadamente 21,7 graus Celsius. Ele me perguntou quanto seria essa variação na escala Celsius. Vou ter então que pegar e diminuir o 37,8, né, graus Celsius, que é minha temperatura final. Minha temperatura inicial, aliás, né, menos a temperatura final. Sempre a temperatura final vai vir primeiro. Dá 21,7. 21,7 menos 37,8 vai dar menos 16,1. O que significa resposta menos? Menos quer dizer que teve uma queda de temperatura, né? E por que eu sabia? Aliás, tem uma queda de temperatura. E eu já sabia que seria negativo a resposta, porque aqui no início na questão ele me falou que a temperatura baixou. Se ela baixou, é porque ela
caiu a temperatura. Se caiu a temperatura, eu sei que minha resposta terá que ser negativa. Questão 5. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila 50 graus Celsius. Na escala Kelvin, então a relação temperatura Celsius com Kelvin, né? Quando a gente usa a relação de C com Kelvin, a gente utiliza a fórmula que Kelvin é igual a C mais 273. Mas ele está falando de amplitude térmica, né? Então teve uma variação. Vou ter que escolher valores para C. Vamos imaginar que minha variação foi de 50 graus Celsius, numa temperatura era 0 graus Celsius, na outra era 50. Aqui ele está variando os 50 lá da questão. Vamos substituir para o 0. Eu resolvo. K é igual a 0 mais 273. K é igual a 273. Vamos resolver para 50. K é igual a 50 mais 273. K é igual a 323. Ele quer a diferença de temperatura em Kelvin. Eu vou pegar então a diferença de temperatura em Kelvin vai ser 323 menos 273, que é exatamente 50 graus Kelvin. Precisava fazer essa conta? Não. Eu fiz simplesmente para vocês entenderem que a resposta é 50. Por que não precisava? Simples. Quando é Kelvin, ele aumenta 273. Então, automaticamente, a diferença vai ser mais 273 em uma forma e mais 273 na outra. Eles vão chegar em algum momento que vão se anular, né? Se a gente for calcular. Então, a variação de delta Kelvin vai ser a mesma de delta Celsius. Se eu aumentei 50 graus Celsius, ou diminuir, né? Teve essa variação, automaticamente para Kelvin também vai ter que ser os mesmos 50. Eu nem precisava de conta para resolver essa, mas fiz resolvendo as contas porque é sempre melhor a gente colocar valores, porque vocês conseguem resolver qualquer situação. Questão 6. Na escala Fahrenheit, sob pressão normal, a água ferve a temperatura de... Mais uma vez, vamos relacionar Fahrenheit com água ferve a temperatura de... Sei qual é a temperatura que a água ferve em Celsius? Sei. A água ferve quanto em Celsius? A 100 graus Celsius. Então, minha relação aqui vai ser Celsius com Fahrenheit. Toda vez que eu uso Celsius com Fahrenheit, eu tenho essa forma. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Qual a temperatura que a água ferve? 100 graus Celsius. Então, eu vou substituir isso nesse local. 100 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 por 9. Dividir aqui 100 por 5 dá 20. 20 vezes 5, 100. Vezes, multiplique diagonal por 9 é igual a Tf menos 32. Tf é igual a... Quanto é 20 vezes 9? 180 mais 32. Quanto é 180 mais 32? Exatamente 212 Fahrenheit. Então, posso falar que minha água ferve a 100 graus Celsius, que é exatamente a mesma coisa de 212 graus Fahrenheit. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da
dessa aula de resolvendo questões, que qualquer dúvida pode continuar enviando no WhatsApp. Informo que tem hora que os alunos mandam dúvidas fora do horário de trabalho, assim, do horário da aula, e aí eu demoro um pouco mais a responder, porque a gente está em outra aula, ou se não, em outro trabalho. Então tenham paciência também quando a dúvida for lançada em um horário diferente da aula, que a gente pode demorar um pouquinho para responder. No mais, eu continuo sempre disponível para tirar dúvida, e da agora em diante a gente vai começar a resolver muito mais lista de exercícios. Obrigado e até a próxima.